Paz do Senhor, irmãos. Então, estou devendo um videozinho para vocês e eu estou meditando já há alguns dias a respeito desse tema e eu queria compartilhar com os irmãos sobre o fato de o porquê nós somos salvos. De alguma maneira, eu tenho observado que as pessoas elas têm olhado muito para si, né? E às vezes elas estão andando em situações muito difíceis, em que a alma delas está muito atribulada, muito presa, muito angustiada, algumas até em estado de depressão. E o fato é que tudo aquilo que a lei, né, a lei, quando eu digo, são os princípios mosaicos dados a Moisés, os princípios de Deus, uma lei pura, uma lei verdadeira, uma lei santa, mas a carne é enferma, né? E o povo não herdou a terra prometida porque não teve fé, tá? E eu queria ler com vocês alguns textos aqui rapidinho para trazer uma reflexão para os irmãos. Amém? Lá em Romanos capítulo 4, diz assim: Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Veja, Abraão até tem uma recompensa, tem um galardão pelas suas obras mediante o seu esforço. Mas não foi o que foi creditado para a justiça, mas sim o ato dele crer. Aleluia. Lá no verso 4. Ora, a quem faz qualquer obra, seu salário não é considerado um favor, mas uma dívida. Então, tudo aquilo que eu faço, né, mediante o meu esforço, eu tenho uma recompensa. E é isso que o texto está dizendo. E é assim o mundo funciona, e a gente sabe disso, aquilo que eu semeio eu colho. Mas veja o que realmente importa para Deus. No entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus que justifica o ímpio. Olha só que interessante o que ele está dizendo. Se você não trabalha, ou seja, se você não tem um esforço para merecer essa recompensa, que é a tua justificação, que é a tua salvação, então você está fazendo por fé, não por obras. E que justifica o ímpio. O ímpio é aquele que não é merecedor, não é reto o suficiente diante de Deus. A sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim também Davi, assim também Davi declara: Bem-aventurado o homem a quem Deus acredita a justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado. Marquei outro texto aqui também, e ele está em Gálatas. Gálatas 2:21. Eu podia ler o texto todinho, mas eu não vou ler. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se Cristo morreu em vão. A Bíblia diz assim, que aquele que vive pela lei, ele tem que cumprir toda a lei. E nós sabemos que são 613 mandamentos, mais 10 mandamentos, são muitos mandamentos. E a carne, ela não consegue cumprir todos os mandamentos. E aquelas pessoas que vivem por demanda, por sacrifício, por esforço, elas estão sempre sendo julgadas e se julgando. E o que acontece? Elas começam num esforço muito grande, mas de alguma forma elas estão sempre debaixo de uma condenação. Porque tudo aquilo que acontece de errado na vida delas, ela acha que é porque ela não está bem. Essas semanas eu tenho tido experiências com pessoas que estão passando por momentos de crise na sua vida e elas estão perguntando qual foi o erro delas. E normalmente quando elas fazem essas perguntas, elas não estão perguntando se o erro está em como elas estão vendo,
mas elas estão perguntando literalmente qual é a obra que eu não fiz para estar merecendo isso. Em palavras, qual foi o pecado que eu cometi? Sabe o que é interessante? A Escritura disse assim, que o aguilhão da morte, a sua força, está no pecado. E sabe o que é interessante? Eu só posso vencer o pecado por meio do que Cristo fez. Por quê? Porque o dom da justiça, que é o que Cristo fez, é a graça, ela vem por meio de fé, não por merecimento. E o que é interessante? O interessante é que as pessoas querem merecer a salvação. Elas querem fazer algo para merecer. Isso é um erro. A salvação é de graça. Ela é de graça, sim, né? Para que você viva para a obra. Então, quando você recebe a salvação, você vai poder fazer algo, porque agora você vai estar vivificado para o Senhor. Você vai estar vivo espiritualmente, em comunhão com o Senhor, e Ele começa a te mudar de dentro para fora. O pecado começa agora a não fazer tanto sentido na sua vida, porque a força do pecado está no teu esforço. Mas é a graça de Deus, é o amor de Deus, quando Ele entra em você, que Ele te preenche, que faz com que o pecado perca sua força. Lembre-se, a força do pecado, a morte é o pecado. Lembre-se que o pecado é a força da morte, é a força da separação entre você e Deus. Se você quer ter uma vida com Deus, chegou o momento de você entender que Ele é bom. Antes mesmo de você amar a Deus, Ele já te amava. Antes mesmo de você olhar ou saber que Deus existe, ou até mesmo enxergar, se abrir para Deus, a Bíblia diz que Ele veio para aqueles que estavam perdidos, enfermos, em pecados. O problema é que nós achamos que recebemos salvação por causa das nossas obras. E às vezes até dizemos, não, não é por causa disso. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo pessoas que estão enfermas perguntando para Deus qual é o pecado delas. Oh, para com isso, irmão. Sabe qual é o seu pecado? É você não crer que Jesus morreu por você e que o sacrifício dele é maravilhoso e completo para alcançar a tua enfermidade. Olhe para a bondade do Senhor. Olhe para a maravilhosa graça do Senhor. Lembre-se, você é justiça em Cristo. Então você tem que estar oculto em Cristo. Quando Deus olhar para você, Ele vai ver Cristo sobre a sua vida e Ele vai ver que você é justo. E aí Ele vai te tratar como justiça de Deus. Porque Deus está satisfeito em Cristo. Então, saia da condenação. Nessa noite, eu tive uma experiência com uma pessoa que ela disse para mim: eu estou pensando o que eu tenho feito de errado para merecer isso. E estou até em depressão. Meu irmão, para com isso. Para de olhar para você. A mulher samaritana, considerada uma prostituta. O filho pródigo, filho irresponsável, o pai já esperava ele de longe e o tratou com todas as honras. Muitas vezes somos o irmão do filho pródigo, estamos dentro da casa do pai, temos direito e acesso a todas as coisas, mas não estamos usufruindo porque queremos que o pai olhe para nós como merecedores. Jamais seremos merecedores se não for por meio de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Cristo é a nossa porta. Cristo é o nosso caminho. Pare de andar em você. Ande em Cristo. Viva para Cristo. Faça para Cristo. Se estabeleça em Cristo. E certamente a força do pecado, as garras da condenação vai sair da tua vida. Eu queria que você fizesse essa reflexão. Pare de olhar para onde está o seu problema. O seu problema é você não crer que morreu com Cristo na cruz. O seu problema é não crer que o que Cristo fez é suficiente para lhe libertar, te salvar, te curar e que Ele não está apontando o dedo para você e te condenando. Ele foi curar um cego e aqueles homens perguntaram, os fariseus perguntaram para Jesus e disseram: tu dizes que nós somos cegos? E Jesus disse: porque dizes que não são, são. E sabe o que é isso?
Isso significa que quando eu acho que entendo uma coisa, mas não foi o Senhor que esclareceu essa coisa para mim, eu vivo em engano, porque a Bíblia diz que Jesus é a verdade, e é Ele que veio trazer a verdade e a graça. Se eu não compreendo e não estou em Cristo, não estou oculto em Cristo, não entendo a obra da graça, não entendo a obra de Cristo, eu não me torno justiça de Deus. Você precisa entender que o dom da justiça é para você. Dom, presente. Se é presente, não é por merecimento, não é salário, é dom. E o dom é um presente de Deus para você. É o que Cristo fez por você que muda você. Então, não é pela tua bondade, não é pelo tanto que você o segue, mas é o quanto Ele te ama. Pare de olhar por quanto você ama a Ele. Mas lembre-se, Ele é amor e Ele te ama demais. Hoje Ele quer que você o veja como um pai, hoje Ele quer que você veja Ele como um amigo, hoje Ele quer que você veja Ele como um Deus que cura, um Deus que sara. Salmos diz assim: eu enviarei a palavra e Ele vos curará. Ele quer curar você. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia. Quero dizer que, em nome de Jesus, eu te amo. Lembre-se, o Senhor não está te condenando. Ele é o juiz, sim, mas o condenador da tua alma é Satanás. Ele está aqui para, com laços de amor, te trazer para perto dele e você ter comunhão com ele. Lembre-se, quando ele olha para você, ele quer saber se o sangue do Cordeiro está sobre a tua vida e se você está se apoiando na justiça de Cristo e não na sua. Então, meu irmão, você nunca vai amar o suficiente para merecer o amor dele. Porque a Bíblia diz que os filhos dele, o justo vive pela fé. Então tenha fé no sacrifício de Cristo. Tenha fé no que ele fez por você. Tenha fé no amor do Pai por você. Porque ele te amou primeiro. Tenha uma ótima tarde. Deus abençoe.